Salve, salve família! Salve, salve família, satisfação imensa, um prazer enorme estar com vocês em mais um episódio do Pós-Plantão Podcast, esta família unida, graças a Deus, a família do meu coração, adoro vocês. E hoje, com uma... Véi, você tá bonita, eu vou te falar uma coisa. Obrigada. Puta que pariu, a mulher chegou abalando aí. Muito obrigada. Foi, Tá foi, muito Pedro? legal. Elogia, pô, fala que ela tá... Mente, pelo menos. Mente, pelo Ela menos. tá linda. A mulher chegou aqui irradiando as paradas tudo, coisa boa. Como um sol. Coisa boa. Obrigada. Muito obrigado. Uma presença ilustríssima. Foram uns 3 meses a gente chavecando aqui pra ver, não Imagina, foi muito mais. Foi mais, não Desde foi? quando o Dr. Fábio Eu fui na casa veio. dela Ixi. esses dias agora. Quando foi? Quinta-feira? Sábado. Ontem, um Não, negócio domingo. assim. Não, era terça, era carnaval. Oxe, Maria. Carnaval. tô É um perdido. negócio assim. Fui lá pra né? comprar o passe, assinar o contrato. Falei, agora você vai lá com a gente. Manuzinho, Manu da GO, da UFT, Manu do Palmas inteiro, do Tocantins todo. Gratidão por você ter vindo aqui. É um prazer enorme. Agora eu tenho uma dívida paga. Uma dívida paga. Porque você ficou puta comigo que o Fábio gravou e você não. Eu não. Obrigado. Mas eu esperei, eu comecei a anotar que ela começou a se soltar no Instagram. Eu falei, agora é a hora. Não é? Agora é a hora. Não, e você sabe que eu me solto só porque o Enzo me dá. Falei, viagem, tá voltando renovada. Agora é o momento. Bronze e tal. Coisa Viagem. boa pegar você aqui em Palmas. Aqui. É um evento raro de acontecer. Hoje o podcast é pra falar como ser médico e viajar. De viajar. 10 viagens Exatamente. por ano. 9 delas pra Europa ou É fora só do casar com o país. Fábio, mas ele não tá disponível. Ah, é. É, não. O segredo é ter alguém igual o Fábio. É. Boa. Mano, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Gratidão. Não só pela gente, assim, a gente tem indicações de vocês, às vezes a gente coloca a caixinha ali. Quem vocês querem que convida, sempre tem seu nomezinho lá, de verdade. É que você não sabe o seu potencial ainda, mas calma. Mas calma. Vou trabalhar, a gente vai fazer uma estratégia de posicionamento. Sim. Né? Igual Gostei. a Ariadne tá fazendo com nós tudo aqui. Vai fazer um posicionamento pra você, É, você vai precisa. decolar. Não só literalmente, né? Você vai. Igual posicionar gestante pra... Não, não, isso aí é. assume Você não aí, pode mais posicionar Assume. gestante, não. Assume. Não pode mais posicionar Não. gestante? Não pode, já vamos começar Não, com não os pode problemas. mais É posicionar. livre. É. Ela tem que ir? Não pode nem dar a mãozinha assim, tipo, vai? Não, você pode, mas te vai posicionar, nós, que a gente hein? fala, é colocar, é direcionar. Ninguém direciona mais nada, cada um deixa fluir. É livre. É Vamos livre. começar conversando sobre esses novos conceitos da GEO, porque no meu época não era assim, não. Na sua época era como? Era diferente. Não, a gente ajudava, levava, falava, você Coloca senta o lá. pezinho aqui, do É, outro o lado, pezinho vamos aqui lá. e Não. tal. E Não agora tem mais como? isso. Agora é do jeito que ela quiser. Onde ela quiser. Na verdade, dentro do hospital e daquilo que a gente tem como possibilidade. Tô falando, cada Sim. hospital tem suas... É o tal do parto humanizado. Ou não? Eu acho que não engloba só isso, assim. Acho que parto humanizado tem toda uma magia, assim. Tem show É? dela. É lindo isso. Só dela. Tipo, ela faz do jeito que Ela faz do jeito que ela quiser. Lógico, a gente tá ali para tentar deixar o ambiente seguro dentro daquilo que a gente pode, mas o show é dela. Totalmente dela. Na realidade, E de quem tá junto com ela, né? Porque eu falo assim, eles construíram aquilo tudo que eles estão vivendo ali. Isso não sou eu, não é a Manu que faz o parto. É ela. A Manu faz a cesárea quando precisa, mas o parto quem faz é a paciente e a família dela. E no tempo dela, doutora? No tempo dela. Aí que eu acho que talvez parto é paciência também, né? Não tem tempo determinado, não tem como você ter tempo determinado para parir. É lógico, né? Tem todo o acompanhamento, você vai acompanhar a evolução e tal, mas cada vez a gente observa que a vitalidade fetal estando boa, você acompanhando, você não precisa interferir. Que antes era um negocinho, tipo assim, a gente, como é que fala? Condução ativa. Tem que sair. Não. É tão, assim, vou falar muito leigamente, assim, é tão estranho ver uma mulher, sei lá, vamos lá, 6 horas de trabalho de parto, 8 horas de trabalho de parto, já tá cansada. Por quê? Eu vejo muitas falando, nossa, Mas aí eu ela fiz 8, eu tava descansa. cansada, já não aguentava mais. Tem umas que chegam até a pedir Sim. cesárea, por exemplo. Sim, e assim, qual que é o balizador? tem um momento que ela vai pedir cesárea. E aí, por isso assim, tudo depende do quanto você conversou com essa paciente antes, o quanto ela se preparou para aquele momento. E assim, hoje a gente tem equipe multidisciplinar
Era tudo. incrível trabalhando em conjunto com a obstetrícia, né? Eu acho que com o passar do tempo, cada vez mais a gente vai entrelaçar esses caminhos para que a gente deixe a paciente ser cada vez mais protagonista. A gente vai amolecendo o coração, eu acho, porque... e eu falo isso por mim, né? Num primeiro momento, quando você vê alguém trabalhando com a mesma coisa que você, mesmo que seja numa situação talvez não tão... cada um tem o seu papel dentro, né? Mas quando você vê os outros profissionais entrando na área, não existe como a gente não ter ciúme daquilo que a gente faz. Sim. Mas à medida que você vai conhecendo e você vai entendendo que tudo isso pode agregar muito para o desfecho final, você vai gostando do processo. Eu tenho uma dúvida aqui. Tem a Manu, a gestante, e tem aquela que entra na partolândia. A que tá lá no seu consultório, ela fala assim, olha, eu quero fazer o parto normal, apesar de qualquer coisa. Aí iniciou o trabalho de parto, ela pega no seu braço e fala, tira esse menino de dentro de mim, É a pelo minha amor dúvida. de Deus. É a minha dúvida. Qual que é o Sobre balizador? Não. Como que- Sim, você conversa. É muito no tato. Muito no no feeling. momento, mas assim, por isso que eu falo assim, o preparo faz toda a diferença antes. É muito diferente da paciente que a gente vai, infelizmente, a paciente que a gente pega lá dentro do hospital público, e isso não é só a dona Regina, né? É uma paciente que muitas vezes ela não sabe, ela nem entende o que é o trabalho de parto. Ela vai chegar para você achando que aquilo é exatamente como acontece na TV. Minha bolsa vai romper, meu bebê vai nascer. Ou eu vou começar a sentir dor, eu vou sentir uma dor e meu bebê vai nascer. E na grande maioria das vezes, não é assim, é um processo progressivo. A mãe natureza é muito esperta. Ela não vai... lógico, tem pacientes que chegam e já vão parindo, mas na grande maioria das vezes isso é um processo progressivo. O teu corpo vai se preparando para parir. E elas não têm essa paciência, elas não têm esse entendimento, na verdade, né? E a paciente que a gente consegue acompanhar durante o pré-natal, a gente consegue primeiro criar um vínculo, é muita conversa. Aí entra aquilo que eu falei, tipo, da equipe multidisciplinar trabalhar junto e explicar e conversar, e a paciente conhecer o seu corpo, conhecer o mecanismo do trabalho de parto. Hoje tem muitas casas aqui em Palmas que trabalham com isso, trabalham com todo esse processo. Então, elas entram na partolândia. Eu tive colegas médicas que eu conduzi o parto, e uma delas, até hoje, ela fala pra mim assim, eu olhava pra você e a minha vontade era de te esganar, porque você ficava lá plena, olhando pra mim, e eu dizia assim, ela não vai fazer nada, e você continuava me olhando, Manu, como se nada tivesse acontecendo, porque na verdade o que está acontecendo é fisiológico, né? A dor vem, a gente entende que é ruim, mas ela faz parte do processo. Tanto é que, o Bruno falou, pari em 6 horas, né? Essa paciente especificamente, alguém que eu tenho um carinho enorme, pariu em 6 horas. E passou e queria me matar, de certeza que ela queria me matar. Porque quando ela me olhava, eu via ela querendo me fulminar. A minha dúvida é a dúvida do Pina, qual que é o balizador? Como que eu vou saber? Quem que eu vou confiar? Eu vou confiar em Já aconteceu assim, tipo, de eu chegar no plantão, mesmo lá no Medical, que a gente faz plantão com a equipe de lá, de uma paciente que eu não conhecia, embora fosse paciente de um dos colegas nossos ali da clínica, que a gente pensa muito parecido, ela olhar pra mim e falou assim, eu não quero mais saber. E aí você não tem o que argumentar, porque é difícil quando Aí você não conhece. Nossa senhora, é impossível isso. Porque como é que você vai fazer? com 2 gumes, Você trabalha, e essa paciente tinha acompanhamento de doula, tinha todo um trabalho, mas ela realmente, aquilo que você falou, chega um momento que fica esgotada, fica. E tem paciente que nesse momento do esgotamento pede para dormir. E vai lá e dorme 1, 2 horas, 15 minutos, depende. E depois volta plena para terminar o seu trabalho de parto. Intervenção de analgesia de parto também Sim, consegue fazer. consegue. E como lidar com a frustração do oposto, onde a mulher queria porque queria de qualquer forma, foi trabalhada, manejada para isso, para fazer um trabalho normal, queria, e aí no apagar das luzes ali teve que evoluir para uma cesárea, por exemplo, por N motivos. Eu falei isso por experiência de causa, né?
Minha mulher foi desse jeito e te agradeço, já te agradeci inúmeras vezes, centenas de vezes, porque pra mim quem salvou a vida da minha filha foi você. Mas houve por alguns meses, uma frustração da Renata, porque ela foi preparada 9 meses para aquilo. Ela queria aquilo. Mas tudo que a gente quer muito e não consegue gera frustração. Não, pois é, como mesmo que você explique por A mais B. Eu sempre falo que quem decide via de parto é paciente, mas que pra mim é muito mais importante seu bebê em casa, saudável, do que um desfecho ruim, né? Então, eu e o Fábio, a gente trabalha com fetal e às vezes não dá, né? Hoje, cada vez mais a gente tem mecanismos para você conseguir entender a hemodinâmica e a vitalidade fetal. E às vezes interferir num momento que pode ser bem importante para a vida inteira dessa criança depois. Mas e isso tem que ser trabalhado com a paciente, eu acho que desde o começo. Teve um momento de ser muito endeusada a cesárea e todo mundo queria fazer cesárea e eu fui uma dessas, né? Para mim, assim, eu queria entrar em trabalho de parto, mas eu queria fazer cesárea. Tem inúmeros, eu dava inúmeras desculpas para isso, né? Hoje eu não sei se eu tenho uma desculpa bem certa para isso. Mas quando a paciente quer muito parto normal, eu acho que daí sim é muito importante a gente conversar com ela e mostrar o outro caminho. E acho que as pessoas às vezes são maldosas nos comentários, né? Tipo, isso que eu ia falar. Você não se defende que não é mais mãe ou menos mãe porque você dá pela via de parto. Mas as pessoas julgam. Não, e hoje em dia a gente vê, por exemplo, eu escolhi o parto cesárea, eu tenho uma data, no dia de manhã cedinho já fui lá. Julgada. Não, Isso é muito julgado. Não, aí eu fui lá, fiz a maquiagemzinha, contratei o filmmaker, contratei não sei quem e tal, virou um evento, o parto, pra algo que era fisiológico. Eu não tô julgando, mas eu tô falando que, tipo, acontece muito isso. Como lidar com essa galera também, que tipo, essa mãe, como acolher a mãe dessa, que muitas vezes ela chega frustrada e fala, eu queria fazer isso, mas a galera fala demais. A gente tem exemplos próximos. Assim, conversa, a gente conversa muito, assim, por isso que eu falo assim, uma consulta de pré-natal, não dá pra você medir barriga, pesar, verificar a pressão, escutar o coração, pedir exame e acabou por ali, né? Eu tô preparando alguém para algum momento. Eu não tenho uma conduta pré-definida de início já. Eu não tenho como dizer que eu vou ter que operar ou não vou ter que operar. Não é matemática, eu acho, a obstetrícia. Então, eu vou ter que construir isso ao longo do caminho inteiro. Assim como já aconteceu de a paciente querer por toda a lei cesárea e ela chegar pra gente em período expulsivo e você vai dizer o quê? Não dá, já foi, saiu. Verdade. Mas eu não queria cesárea, eu não queria parto normal, doutora. Eu não queria que passasse por ali. E uma pergunta polêmica que eu ia chegar. Mais outra. Não, assim, entre essa operar e não operar, ficou uma zona cinzenta aí que hoje é considerado violência obstétrica, né? Sim. Que é a epísio. Então, não é algo calculado que você sabe onde o bisturi vai passar, que você já sabe onde você vai suturar. E muitas vezes o bebê, ele desce, ele rasga tudo que tem ali dentro. Tipo assim, Como faz pra escolher? Se faz ou se não porque, faz? Assim, eu já vi muito, assim, no interior uma vez eu vi, né? A mulher tava sofrendo, aí fez um piquezinho, saiu o bebê. Acabou com o sofrimento da mãe toda. Sair sem o pique. Sem um piquezinho. Mas naquele momento, a gente é ignorante aqui, eu não sei nada disso. Não, mas é assim, e no começo da residência, eu também, assim, era um pouco, e não faz muito tempo, né? Mas eu também era afoita, eu acho. Que é essa palavra que me define. É como se fosse aliviar um sofrimento. Vamos fazer isso, porque talvez alivie essa sensação, essa fobia dela. Mas olha... Ajuda só um pouquinho a passar. Ajuda, mas se eu tiver tempo e disposição para esperar, ele vai e volta e molda.
E na grande maioria das vezes não faz. Eu no meu internato eu vi aqueles trem, e a hora que ia saindo assim, eu falei, vai rasgar. Vai rasgar. Assim, a física Não, fala e já. algumas vezes rasga, não é? Assim, e daí a gente arruma. Mas não é melhor já saber onde vai Para rasgar? de Tá querer ser a favor Porque da a dúvida é limpeza. que a maioria das Não, a gente vai Eu ser posso cancelado falar. aqui, velho. Normalmente, quando a gente tem isso, a gente Daqui a pouco ele vai estar fazendo cristelé aqui. a gente vai lá e corta a fibra do músculo, não é isso que Ah, acontece? sim. Você corta. E quando a gente segue o caminho dele, eu não vou precisar fazer isso. Ele vai seguir o trajeto dele, né? Então eu não machuquei essa paciente. A laceração, existem lacerações de graus maiores, assim. Mas para isso a gente tem técnica para poder rafiar, mas é uma minoria. Bem expressivo. E cada vez mais a gente entende que quanto menos a gente colocar a mão ali, Mais natural. Melhor. melhor vai ficar. Eu vejo assim Velho, tuas dúvidas mesmo da a minha. obstetrícia. Mas é as coisas que a gente tá lá. Não, homem ignorante, a gente não sabe não. esse trem, não. Eu vejo a obstetrícia, doutora, como assim, uma arte. Deus dá o dom divino, né, da mulher poder conceder, né, a gestação. E se ele entrou, ele vai sair. Então, assim... Eu pensei que o único leigo era eu aqui, ó. Mas Assim, não, eu acho que nós fomos preparadas, né? eu senti o ar da reprovação no olhar dela. Vai passar, vai. Não me reprova. Vai. Mas assim, 3 vai ser vezes lá você vai no rodar lá. Vai Ceará. rodar 3. Mas vai ser assim. GO3 vem aí. Não. Mas assim, nós Tinha tantos fomos planos pra preparados. você agora. Não, constituam esses planos, resgatar eles. Então, assim, nós fomos preparadas pra isso. Então, assim, eu vejo que é que nem, por exemplo, a manobra Cristeller. Hoje é considerado não é mais violência? É sim. É uma tá. violência, né? Então, uma violência que antigamente as parteiras lá faziam, assim, mas assim, é algo que realmente, se o bebê não tá descendo, é porque não tá na hora dele. Ele vai descer. Não, Não? nem sempre. Não, mas assim, se não tiver a parada da dinâmica ali, né? Se for Sim. pensar assim, que seja algo fisiológico. Porque às vezes pra apressar o momento, Sim. né? E se não tem nenhum problema com a máquina, né? E nem com o tamanho da criança, da dinâmica uterina. Quando eu tô fazendo as aulas de técnica, que aí o aluno tá querendo passar o ponto, aí eu vou lá e pego o dedinho aqui, empurro aqui, passo o ponto, Passa o ponto. O ponto passa. Mas Às vezes a você máquina dá- é a mãe. A dinâmica uterina ali, do nada eu... Passou. Passou. Aí, às vezes não faltava uma forcinha. Foi? Eu vou sendo cancelado, eu tô sabendo disso. A Manu já tá ali com sangue no olho. Por hoje é só. A gente acaba por aqui. Obrigado que é pela melhor. sua paciência. Mas, doutora, eu tenho uma pergunta. Geralmente, não vamos encerrar não, temos várias dúvidas. Geralmente, muitas pessoas, até o professor, Não, não me eu deixa não fiz. mentir. Que eu fiz? Fala assim, eu penso na geral, mas também sempre pensei na GO também. Tu pensou, Não, eu não fiz, pensou? eu quase fiz GO. Não foi? Quase, Aí. quase. Então, assim, Decidi geralmente... ser rico, decidi ser rico, minha filha. E aí eu queria saber se a doutora Manu também teve essa experiência de ficar entre os dois lados, geral, GO, geral. Tem que ser pediatra, tem Na verdade, eu Você tem quis muito ser cara de muitas pediatra, coisas. Eu velho. quis ser muitas Você tem muito cara coisas. de pediatra, velho. Eu fui fazer eu fui fazer medicina Você por fala- causa da obstetrícia. Você fala menininho, você fala mamãe. Falo. mamãezinho. Nossa, e eu fui muito, tipo, como é que fala? Eu fui muito recriminada no meu R4, porque eu chamava os bebezinhos pelo nome. Sempre chamei os fetos pelo nome. E na fetal você, tipo, tem algumas pessoas que acham que não precisa fazer assim, né? Você chama feto. E eu não consigo, não vai. Pra mim tem nome. Mas tem. Tem. Pessoalidade, ó. Tem Qual que é o nome. pessoal, né? Feto. Mas às vezes é porque assim, ó, é eu meio não que entendo. criar uma Tem nome. eu gosto muito de Você chamar chama as pessoas pelo nome. nome. Eu não chamo Eu- interno. não, os fetos eu chamo pelo nome. Os internos, E os o internos Fábio chamo me de corrige interno. muito porque eu tenho uma mania grave, talvez. Ele diz que é grave. De tratar bem interno.
Não, por que não pode tratar? Não, pode. Pode, eu gosto dos meus internos. Eu amo. Bem, Eu também. Eu amo. Eu tô cheio deles aqui. A gente acha Talvez mais do que eu devia, mas também. tá bom. Também, eu adoro. Mas eu chamo as pessoas Gosto por muito apelido. perto. Quando eles compram meus cursos, então. Adoro. Apelido, tartaruguinha. Não, mas é tipo assim. Tartaruguinha, velho. Mas eu tenho mania de chamar. Os internos todinhos eu acabo chamando por apelido. De tartaruguinha? Não, tartaruguinha não. Ah. Tartaruguinha. Ô, porque Japinha. Não, tem umas pessoas que tem cara de tartaruga. É sério? Não, eu chamo pelo apelido. Você é doente, velho. Mas você sai inventando um apelido pra cada Não. Tipo, o já nome da sei. pessoa. Por exemplo, assim. Fininha. Amanda, Cintinha. Amandinha. Amandinha. Enfim. É meu. Eu fazia isso, a Renata me meu. deu uma catracada. Então, o Fábio também. Por quê? Não sei, pode fazer? É que a gente é superior. Coisa mais. Antiquadra. Né? Eu acho antiquadro. Não pode chamar. Cadê as relações sociais? Eu Cadê a empatia? Ou tratar? Quando alguém vem e te chama pelo teu apelido, você não se sente mais à vontade, mais em casa? Se for verdade. interno, eu mando tomar no cu. Fala, eu sou o Dr. Bruno. Mentira, eu tô brincando. Tá. Não, eu sinto mais Eu à acho que se vontade. me chamar de Emanuele, eu já vou ficar até olhando. Eu acho que quebra um pouco Vai do ser do gelo, SPC. falando agora como interno, né? Porque é diferente você falar assim, Cíntia, né, o apelido que me colocam, do que? Uma ou música. interna. Uma música. Ou interna. Na música. Minha filha tem 52 anos. 52 anos, mentira. 41. Será? Não, 30. Obrigada. Ai, doutora, tem meu Olha. coração. Então, podemos encerrar esse episódio? Deixa eu fazer uma pergunta. É porque assim, todo mundo fala que Cheirou a falsidade. o GO não tem vida, especialmente o obstetra, né? Nós vamos conversar de vida? Chegamos... Pois é, Não. Então vamos conversar de vida aqui, Didio. Vai. Deixa eu falar sobre Põe um pau na mesa aí que eu quero falar de vida aqui, Didio. Senhora, parecendo Vai. Não, eu tenho raiva. Toda hora eu olho onde tá Manu. Não sei. Não sei. O eu Fábio não sei. também não sei. Não, eu sei. Tá na praia. Não, isso no eu sei. aeroporto de Guarulhos. Eu descobri que existe o prefeito de aeroporto. 573 check-ins. Sim, Mas conta o segredo pra gente, é verdade. Ele eu já quero foi saber mais vezes pra desse Guarulhos do que eu fui segredo. pra Taquaral. É questão de administração, não é, doutora? Do quê? De agiota. Administração de Agiota. Só pode. Não tem, velho. Não fecha a conta, Manu. Vamos administração lá. de Quem vida. que trabalha 10 dias e viaja 20 todo mês? Eu. A Manu e o Fábio. Eu. Não, pois é, mas isso Mas aí, é um enquanto eu tô aqui, o quanto eu trabalho? De Calma. 10 da manhã às 5 da tarde. Oi? Ela vai me Com pegar. pausa pro almoço. Não, eu não gosto de trabalhar pela manhã, eu só trabalho à tarde. Entendi. Só das 2 às 5, porque depois das 5 já tá começando a É escurecer. mentira. Ah, é ruim É pra mentira, chegar eu em vou casa. desmentir a senhora. É mentira, sabe por quê? Ela me respondeu um dia, já era meia-noite. Tava E ela bebendo não com o trabalha. Fábio. Respondi É ontem, porque 1h30 da manhã. Tava bebendo com o Fábio. Meia-noite. Não, e ela tava trabalhando. Meia-noite no lugar do mundo onde ela estava era meio-dia. Era meio-dia? Por isso Gente, você não foi é essa. respondido. Não, mas é porque assim, eu não viajo porque o dinheiro não bate. Isso, beleza. Não, mas Uma isso aí não é questão um de problema limitação. meu. A pessoa me convida pra viajar, eu vou. Eu só- Não, Aceito. mas calma. Entendeu? A pessoa que o pessoal fala, o obstetra, ele tem que arrumar o dinheiro, beleza, ele vai arrumar. Tem. E ainda tem uma galera que tá parindo, que precisa dele. Pra isso você tem uma equipe. Ai, A pergunta é boa, é verdade. A pergunta é, tipo assim, Eu tenho uma equipe. Nós Estou somos, na na verdade, eu Tailândia. tenho uma equipe, não. Nós somos uma Se equipe. eu fizer GO, dá pra entrar? Dá. Opa, eu tenho Se perfil. você tiver o mesmo perfil que a gente Eu tenho tem. perfil de neném, vem, neném. tem até uma filha. Tem até uma filha, pô. Bonita? Muito bonita. linda. A bicha é Mas gata. isso é uma pergunta Às vezes eu acho que real. não é minha, não. Ó, eu vou contar uma Todo coisa que mundo aconteceu, fala. então. Você foi pra Maldivas. Ela Vai, não desculpa, eu vou É parar. uma situação Deixa ela hipotética. contar, porque isso é pergunta de muita gente. Muita Ai. gente em casa. Pensa na ginecologia A gente tem. obstétrica. Isso eu postei esses dias no meu Instagram. Eu falei assim: é incoerente e errado. Mas você cria um vínculo emocional, um sentimento de posse emocional das suas pacientes. Então, mesmo que você não esteja aqui, eu, Manu, quero que elas sejam tratadas Maravilhosamente bem. tratar. com toda a atenção do mundo, tendo em vista o período que elas estão passando, principalmente, apesar de eu criar um vínculo, talvez, além do que eu preciso, se fosse pensar só profissionalmente com essas pacientes.
E eu tinha uma paciente que eu peguei ela quase no final do pré-natal, mas você vai... É aquilo que eu falei da consulta. A consulta, ela não acaba, ela não começa... Ela é muito pequena para tudo que a gente tem que conversar na GO. Na obstetrícia, na verdade. E aí, eu fui viajar com o Fábio, e essa paciente queria cesárea quando ela chegou lá no consultório, e aí a gente foi conversando, e ela entendeu... Na verdade, ela queria parto normal, mas eu já tinha colocado na cabeça que ia ser cesárea, porque ela não mora aqui, ela ia ter que ficar um período aqui e tal. E a gente conversando conseguiu fazer com que ela esperasse o tempo do parto normal. E ela realmente teve um parto normal lindo, 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 lindo. Que eu não conseguiria nem de perto se eu não tivesse a equipe que eu tenho. Ou melhor, se eu não fizesse parte da equipe que eu faço. Né? Então, assim... Eu tenho... Todo mundo sabe que a gente trabalha junto. Cairo, Poliana, Edu, Bruna, Fábio. Nós temos uma equipe para parto muito forte. E eles me dão suporte. Assim como se eles forem viajar e eu estou em Palmas, eu dou suporte para os pacientes deles. Porque a gente entende a necessidade e o valor que tem isso tudo naquele momento. Porque senão você não tem vida, né? Então quer dizer que realmente, doutora, por exemplo, a gente já teve oportunidade de receber outros obstetras e eles disseram que teve um período muito difícil quando não se trabalhavam em equipe e, assim, de ficar, de certa forma, refém, né, daquela situação de ter que realmente planejar a agenda se quisesse, em algum momento do ano, viajar. ter um período... A gente tenta organizar, tipo assim, o Fábio passa o cronograma de viagem. E aí sério, isso não é mentira, isso é sério. Pergunta pra ele. Não, eu não organizo nada. Eu só... Às vezes nem a mala. Se é aquele meme que sai a criança com a bolsinha nas costas, assim, sai assim, só pra viajar, não sabe nem... Eu vi. Não sei o destino. A última viagem não sabia o destino, não sabia o que tinha dentro da minha mala. É isso que eu ia lhe perguntar. Você tava no avião e não sabia pra onde estava indo? Pergunta pra Renata, eu fazia também, né, quando tinha dinheiro. Isso também. É legal, não, é legal. Muito legal. Véio, é que você não viajou assim, um dia que você viajar, assim, você vai ver que é muito da hora, velho. É muito da hora. Minha mãe me mata antes. Tá indo pra onde? Não sei. Entrei no avião. Não, mas aí lá você descobre, né? Você só descobre, quer dizer, eu só descobri na última conexão pra onde eu ia. Na última conexão. Porque ele vai comprando... Assim também, essa última viagem que ele fez de surpresa... Nunca dá pra saber qual é a última. Hã? Qual que foi a última? Não, agora que a gente foi agora. Vocês foram... Agora. Eu cheguei de lá, agora. Pra mim, a última tinha sido Maldivas. Foi? Não. Pra você! Eu tinha visto. É impossível. Não, pra vocês Não que dá não pra conhecem competir. esse Não casal, dá, adiciona no Instagram Não que dá. vocês vão curtir. É Não o dá. casal da Geoda de Palmas. Que Não é tem de Palmas, mas... Não é de É do pau. mundo, do mundo. Eles fazem ponte aérea aqui. Essa patente a gente perdeu. Mas é da hora viajar assim, cara. Muito É bom, muito massa. Muito velho. massa. É muito- A primeira vez eu fiquei muito brava. Muito brava. Eu reclamei com o Fábio, tipo assim, ele tem uns esquemas de milhas e chegou no final do ano e ele falou, nós precisamos organizar nossas viagens do outro ano. E eu tava meio, tipo assim, isso é muito chato pra quem não consigo gosta de organizar correr a minha atrás. escala do mês que vem. Eu não consigo. O Fábio tem viagem até o final do ano. Eu sei, velho. Ele é foda. Eu conversei com E ele. aí eu peguei e falei pra ele assim, faz o seguinte, organiza aí as viagens que eu dou meus pulos pra resolver a minha vida aqui. Meu Deus. Aí ele falou, posso? Eu falei, pode, fica tranquilo, pode fazer o que você quiser que eu dou meus pulos aqui. É o banana E eu tava banana. voltando do R4. Quando eu cheguei aqui, que ele pegou e falou assim, agora vamos anotar na sua agenda quais são os dias que a gente vai viajar. Eu comecei a ficar muito brava. Não vou trabalhar. Muito brava, porque eu falei pra ele, assim, eu tô voltando. Eu falei, eu tenho paciente, como é que você faz um negócio desse comigo? Tipo, era uma viagem, 10 dias. Depois uma outra viagem, 15 dias. Depois mais uma viagem, 10 O senhor dias. falou que ela trabalhava quantos dias no mês? Pois é, eu comecei A a... viagem é 15 dias. Tem mais 2 finais de semana. É, Eu conta trabalho não todos serve. os finais de semana. Oh, meu Deus, Oh, que meu Deus. dó! Meu Deus, escravidão. Você conte os finais de semana juntos, tá bom? Não, agora no carnaval trabalhou. Foi um Nossa chororô do Senhora. inferno aquele Instagram lá. Olha, estamos aqui trabalhando, olha só quanto.
Conversei com o Fábio terça-feira. Vamos tirar 20 dias pra ir pro esquiar nos Alpes Suíços lá do caralho. Lá. Ai, meu Deus do céu, acho que eu preciso fazer esse curso de libras. Você vai passar quantos dias na UPA lá agora? Enquanto você tá na UPA, ela tá... Mas eu comecei a aproveitar, assim. A primeira vez eu fiquei brava. No final do ano passado, ele falou, eu vou marcar uma viagem pra gente comemorar nossos 19 anos de casado. Eu falei, pois então, marque. Vocês estão comemorando aniversário de cachorro, velho. Não, de tudo. Ó, De a tudo, gente não é? comemora. Não é? Tudo, Olha lá, ó. tudo a gente comemora. A gente comemora aniversário de casamento, a gente comemora aniversário de namoro. É tudo mais ou menos, tipo, não é próximo. E a gente comemora também o nosso aniversário quando a gente foi morar junto. Porque tudo vale a pena, né? Tudo tem que ser comemorado. Eu não sei, eu pena pra lembrar o casamento. Mas vamos começar o podcast? Só pra gente... Porque... Vai, pergunta. Então sempre foi a GO. Por que fetal? Por que Sempre foi GO. Por que fetal? Na verdade, muito mais do que fetal, alto risco. Alto risco. Muito, muito mais. Assim, eu falo que... Você sabe, eu já conversei isso com você. Eu passei no internato, eu quis fazer tudo. Eu queria fazer reumato, eu queria fazer cirurgia torácica, eu quis fazer rádio, Geral. eu quis fazer... Geral. Não, geral não. Ai. Eu só não queria fazer ortopedia, neurologia e nefro. Sou eu. Nem dermato. Dermato também nunca foi minha praia, assim. A dermatologia clínica. Ai, A clínica. Ok. Não, mas nenhuma Gente, dermatologista, eu tava arriscando assim, você porque do eu não, tipo, não, eu sou muito raiz, eu acho, pra Ogra. fazer. É ogra, Tá é bom. isso aí, bem Fiona mesmo. Tipo, totalmente Fiona. Mas eu fui fazer obstetrícia, no final, o meu último rodízio era a GO, obviamente, aí eu enlouqueci mais ainda pela GO, e eu sempre gostei muito do alto risco, e o alto risco tá atrelado a fetal. Então, quando foi para escolher, e quem convive com o Fábio sabe que é meio que impossível não se apaixonar, né? Porque o jeito que ele conduz as coisas, você se apaixona também. E foi isso que aconteceu. Tipo, tanto a gente discutir caso em casa. Eu não queria fazer medicina, eu odiava médico. Eu achava médico um bando de purgante, metido, que só me dava trabalho no hospital. Não deixa eu era ainda. eu era administradora hospitalar e o Fábio precisava de uma luva de silicone porque a mão do bonito rachava. Ai, minha mãozinha. Só fica bem no frio de Paris. Tomar no cu, Fábio. E as pessoas e os médicos eram muito boçais, assim, eu achava que, nossa, que raça. Tu era administradora? Eu sou administradora de primeira formação, né? Aí eu fiz especialização, administração hospitalar, enfim. Quando a gente veio para Palmas, eu trabalhava na parte administrativa do Dona Regina, trabalhei secretariando a direção, trabalhei no ambulatório, depois peguei a coordenação da pessoal da recepção, do arquivo, marcação de cirurgia, enfim. E aí o Fábio, só que na época da residência do Fábio, ele dava plantão no interior. E eu ia com ele, tinha recém começado a namorar, né? Então a gente, tipo, vivia grudado, os dois. Pãozinho vai deixar solto? Não, não, né? Não vai, o né? lindinho de olho verde. Coisa boa. Cabeludo. Ele tinha mais cabelo. Sim. Bem mais cabelo. Mas ele tem o charme dele agora, sim. Tem um charme, totalmente. Charmoso, aquela moita no meio da testa. Coitado, ele nem tá aqui pra se proteger. Eu quero que ele assista isso. Não, mas... E o Fábio pegou um acidente muito grande nesse hospital. Um acidente com 7 vítimas. E uma das vítimas tinha exposição de massa encefálica. E aí era só o Fábio. E aí o Fábio olhou pra mim e falou assim, eu preciso que você me ajude. Eu vou falando as coisas, você vai escrevendo. E tá. E aí foi assim que aconteceu. Ele ia examinando, eu ia escrevendo pra ganhar tempo. E o que precisava encaminhar, o que precisava transferir, né? O que precisava medicar. E tinha essa senhora com a exposição de massa encefálica. Isso já era o segundo ano do internato? O Fábio? Não, você. Não, eu nem pensava em fazer GO. Eu era administradora e fui junto. E aí eu comecei a conversar com essa senhora e o Fábio olhou pra mim e falou assim, Manu, você já tá um interno. Larga, porque ela ali não tem mais o que fazer, não. Preciso que você me ajude com as outras pessoas. E aquilo, tipo,
ao mesmo tempo que aquilo foi um choque, porque como é que eu vou deixar a mulher ali, né? Ela tá conversando comigo, tá bom que ela ficava repetindo a mesma coisa o tempo todo, mas ela tava ali e tal. E o Fábio tentando transferir todo mundo, e aquela correria, eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim, esse negócio é muito legal, é muito doido você trabalhar com isso e tal, e ele chegou no final, assim, tipo, muito, tirando essa senhora, mas todo mundo ele conseguiu encaminhar, conseguiu resolver. Tinha um senhor com uma hemorragia de baço, e ele acabou conseguindo transferir rápido esse senhor pro hospital da cidade ao lado. Então, eu falei, é muito legal isso, mas é gratificante. E aí, toda a vida eu ia com ele e tal. Quando a gente estava vindo morar pra Palmas, ele foi... ligaram para ele de Gurupi, não lembro qual que era a cidade, perguntando se ele não queria dar aula na faculdade de medicina. E aí ele olhou para mim e falou assim, você não quer fazer medicina? Porque aí eu comecei a conversar com ele sempre, né? Tipo, eu ia com ele pro plantão, ficava querendo saber de todos os casos, de todos os pacientes e tal. Aí eu falei assim, mas eu não vou passar em... Não tem como. Ele falou, não, mas a gente tá indo pra lá, você faz cursinho e presta vestibular, e a gente vê o que vai dar. E foi assim que aconteceu, eu vim pra cá, eu era administradora, trabalhava de manhã durante o dia como administradora, de noite eu fazia cursinho, o Fábio ficava lá na porta esperando até o final. E aí foi, me ajudou a estudar, eu prestei vestibular e passei. Coisa boa. E aí fui fazer medicina, foi aí que veio a medicina. Por intervenção dele, sim, sem sombra de dúvida. Só que quando eu entrei na faculdade, era a obstetrícia que eu queria. Porque o hospital que eu administrava em Santa Catarina era uma maternidade. Aqui trabalhou em maternidade. Aqui trabalhava em maternidade. Então, assim, eu não conhecia outra coisa. Mas quando eu fui fazer internato... Pensou em tudo. Pensei em tudo. Internato dá uma mexida boa também. Dá. Né? Não sei se vocês, o que vocês acham, mas até anestésio eu pensei em fazer. Eu prestei prova para anestésio, por exemplo. Não, assim, eu não prestei prova para outra coisa, não. Prestei bastante prova de residência, mas outra coisa, não. Não, eu cheguei a prestar prova de anestésio, tanto por essa bagunça mesmo. Assim, me senti bagunçado no finalzinho da residência, Nossa, meio perdido. Tudo. Era foda, né? A gente gerou até uma certa discussão em casa, porque eu ia pro internato 7 horas da manhã e... Não tinha hora pra voltar. E eu já tinha os meninos, né? Então, assim, começou aquela cobrança. Cadê a mãe? Qual é que é a sua? Você não vai voltar pra casa, não? Mas assim... os meninos cobrando? Os meninos cobrando, o Fábio cobrando. Ele falou assim, eu entendo que você goste, que você queira aprender. Ele falou, mas tem limite, as coisas têm limite. E na geral, por exemplo, na geral foi muito legal. Muito legal, porque de manhã a gente passava visita e tal, e de tarde eram os procedimentos. Então, a minha turma, a gente, tipo, meio que brigava pra saber quem que ia fazer o que lá. Então, era drenatórax, era acesso central, era tráqueo, tudo que... Mas o que pedia, e a gente queria muito, assim. Então, eu aproveitei muito meu internato. Muito, 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 muito. Tudo. Qual que é a fórmula pra aproveitar bem, assim? Não sei se tem fórmula. Se eu pudesse morar lá dentro, eu morava. Já é uma fórmula. Se eu pudesse morar porque lá hoje dentro, Porque hoje em dia tá difícil, mano. Assim, eu tô muito dentro de uma faculdade particular. E aí a gente acaba trabalhando com internato mesmo. Às vezes eu pensava que era preguiça dos alunos, ou má fé do tipo, só quero fazer o meu e vazar. Hoje até a legislação tá indo contra, né? Eu entendo assim também que, tipo, não é... Nem todo mundo gosta do que eu gosto, né? Isso aí eu sempre falo, eu coordeno hoje o internato de GO da UFT. Então, quando no primeiro dia a gente sempre bate um papo, eu falo para os meninos assim, eu gostaria que todos vocês fizessem GO, né? Mas eu entendo que tem muita gente aqui que não gosta de GO. Como que você lida? Como que você orienta? Que é uma curiosidade minha, assim. Quem não gosta... mas você concorda que em algum momento da vida você pode precisar? Sim. Então, tira o que você pode, suga tudo que dá daquilo que você vai. Porque sempre tem alguma coisa para aprender, né? Eu odeio emergência da sala vermelha ali. Eu odeio urgência e emergência. Para mim, aquilo era uma tortura. Mas foi ali que eu entendi como eu tratava uma hemorragia digestiva alta, foi ali que eu entendi como é que eu ia ter que fazer o ABC do trauma, entende? Então, e você vai aplicar alguma coisa, não é porque é GO que você não vai aplicar nada em nenhum lugar da vida, né? A gente tem alunos hoje que dão plantão no interior e que ligam e
e conversam com a gente para orientar o trabalho de parto no translado até chegar aqui, e você vê histórias maravilhosas. E a pessoa não quer fazer GO, mas nesse começo ela tá dando plantão fora de tudo, e vai pegar uma grávida, e vai trazer uma grávida para Palmas, e no trajeto vai fazer esse parto, e vai entregar a mãe e bebê bem. É engraçado que a gente fala a mesma coisa. Vai pegar uma grávida, mas vai pegar um infarto, vai pegar um trauma, vai pegar uma urgência psiquiátrica, vai pegar tudo. Então, assim, por que não aproveitar o que está lhe sendo ofertado, né? E aquilo que você falou, assim, que parece que vai e só faz o seu, né? Eu fico até hoje. Eu tinha uma fama muito ruim na residência, quer dizer, pior. Eu ia fazer o comentário, obrigado por me economizar, sabe? Pior, assim, de ser brava. Parece um general, velho. De ser ruim, né? Tá. E aí um interno me chamou de Cavalo de Átila. Cavalo de Átila. Cavalo de Átila. Você imagina, assim... hoje eu levo na brincadeira, eu acho, na gozação, mas na época... Não, bateu. Nossa Senhora. Eu falei assim... E aí... E foi muito engraçado, porque eu fui passar a visita e ele pediu para um colega meu, falou assim, não deixa a doutora Manu vir passar a visita não, vem você. Eita. E eu falei, não, agora eu vou, né? Nossa. Agora eu vou preparada. Agora eu vou. E aí fomos pro round lá e round. Eu chamo round, né? Eu fui aprendi a round assim, a visita. A gente foi pro round. Eu também pensei que era briga, caralho, é mesmo. Cavalo de Átila, round. Não. Aí a gente foi pro round e o mocinho era alto, era muito alto, assim, o menino. E aí eu peguei e me mandaram a mensagem que ele tinha, printaram a mensagem que ele pediu pra eu não passar a visita e que eu era braba e que não sei o quê. Briga. Aí eu peguei e olhei assim, Aí tipo... eu olhei... Eu imagino o show, velho. Olhei pro crachá dele e falei assim... Fulano, né? Aí ele assim... Sim. Eu falei, você reconhece essa mensagem? Caralho. Queria ser uma mosca. Aí eu falei pra ele, assim, você não acha que você é muito grande pra fazer esse tipo de coisa? E aí, mas aí morreu o assunto ali. Eu falei, então agora me passa o caso, vamos conversar sobre o paciente. Nossa. E foi uma discussão de caso muito legal. Muito legal. Pra quem? Pra quem? A pergunta tá aqui. Pra quem? Pra todos os dois. Porque eu não sou de ficar futricando a pessoa. Eu não acho que a pessoa tenha obrigação, num primeiro momento, de saber tudo. Se ela soubesse tudo, ela não precisava estar lá. Já começa por aí. Eu acho que ela tem a obrigação de estudar. Mas ela não tem obrigação de saber tudo. É tipo o Raul, né? Geral, o Raul é assim também. Como assim? Deixa. Cavalo. Raul é um cavalo. De Átila. Eu passei com a senhora no cigarro, eu gostei muito. Pelo amor de Deus, me defende. Eu gostei de verdade. É maior puxa-saco do PPC. Ela ensina. E aí a gente realmente conversou e tal, e no final eu olhei pra ele e perguntei, eu falei assim, você acha que precisava disso aqui? Ele falou, não, doutor, eu peço desculpa, não foi assim, desse jeito, não. Eu falei, vocês julgam sem conhecer, e é isso que acontece, porque todo mundo que fala de você tem medo. Não, eu sou bonzinho. Não é isso que se fala nos bastidores. Nossa, não tô sabendo. Esses dias... Eu gostaria de um feedback agora. Esses dias ele deixa nos ensinou o comentários. interno a drenar o tórax com 2 drenos. Um era pra passar no tórax do paciente e o outro... Não, vai tomar seu cu. Não, mentira, não faça isso não. Agora eu fiquei preocupado. O interno R. Caso interno é o outro... Realmente, não será usado no não, paciente. realmente eu sou o extremo. Eu sou um dos professores homenageados de uma turma e a mesma turma me colocou no Ministério Público. Não, mas isso também não é só privilégio. Não fui no Ministério Público, mas você na primeira semana de coordenação, você não foi parar na ouvidoria. Então eu já tenho 10 ali no HPT. Não, aí eu tô menos. Tô menos, Eu assim. já tenho 10. Tá melhor, assim, a minha Doutora, vida. mas conta uma coisa pra gente. Os desafios, qual que foi, assim, um dos maiores desafios já nessa jornada que tem aí de ginecologia e obstetrícia? Qual foi o maior desafio que você teve que passar? O R4. Foi. O R4 foi muito foda. O R4 é A sub, mas pela distância. A gente tem ideia do que geralmente o R4 é mais de boa, Não. não?
Como que funciona? Isso, assim, eu conversei muito com... A rotina das residências são bem diferentes, né? Cada escola tem. E eu falo, assim, que embora a gente trabalhe muito no Dona Regina, a gente tenha... a gente faz muita coisa no Dona Regina, assim, tem uma... Vivência grande, mas você tem pai e mãe lá dentro. As pessoas te conduzem pela mão. E nem sempre fora é assim. O Fábio falava pra mim assim, porque na minha residência os caras me humilhavam. E eu falava assim, quando fala porque minha residência foi muito ruim. Eu falava, nem é assim. Na minha época, eu falava, nada a ver isso aí. E eu fui pra Santa Catarina primeiro, porque eu estava fazendo residência no lugar onde o Fábio fez residência, já começava por aí. Segundo, que eu saí de lá administradora e de repente eu volto médico para fazer uma sub. Então eu já tinha passado pela residência de lá. Embora eu tenha passado para ser residente da AGO nesse hospital, eu não fui lá fazer residência de GO, eu escolhi outro lugar. Então eles já olhavam, tipo, né, não quis fazer residência aqui, agora vem aqui para cá, cá fazer sub. A minha chefe e os meus chefes diretos eram lords, assim. Mas você é tratado com casca e tudo. Então, assim, não tem esse negócio assim, aqui a gente, por exemplo, na GO, aqui a gente chega às 7h30 da manhã, o residente chega para passar round de alto risco, por exemplo, né? Lá eu chegava às 6 horas da manhã. Chega às 6 horas da manhã, evolui seus pacientes, 7 horas em ponto o chefe tá lá e passa o round todo, você senta, você passa seus casos, todo dia você tem que ler um artigo para discutir com eles, e depois disso você vai tocar o serviço, e você toca o serviço o dia inteiro. Dane-se se você conseguir almoçar ou se você não conseguir almoçar, isso não é um problema deles, isso é um problema seu, você tem que cumprir com as suas atividades ali dentro. Você tem almoço no hospital? Interno tem almoço? Sacanagem, né? Eu acho. Interno come? Eu acho. Então, tipo, é completamente diferente do que a gente vive aqui, né? Eu saí daqui, tipo, sendo conduzida nos braços aqui. Eu falo que os meus chefes aqui me conduziram pela mão, me pegaram pela mão e vem cá que eu vou te ensinar como faz. Pergunta chata, onde você mais aprendeu? Lá. Por quê? Na raça. No chicote, chorei muito. No chicote aprendi mais. E chorei no sentido literal da palavra. Acho que melhor a gente mudar. Deixa aí pra 10ª primeira. Desembeçou pra um lado que não era pra ser tocado. Isso aqui, pelo amor de Deus. Tá vendo? Eu só tenho acomodado. Só que assim também, eu levei pra lá uma coisa que lá eles não têm, né? Aqui a gente é muito voraz, eu falo assim, de querer fazer as coisas. Então, e lá é tudo muito sistematizado. R1 só faz isso. R2 só faz isso e R3 só faz isso, né? Não tem esse negócio assim, o R1, sobrou vaga, entra, né? Tipo, sobrou vaga assim, não tem ninguém pra entrar nessa cirurgia, você entra. Você lá vai não fazer... é assim? Não, R1 é pré-parto. R2 é centro cirúrgico. Aí coordena o pré-parto. R3 é só cirurgia e dá plantão. Então, assim, o R1 não chega para fazer cesárea. Aqui os meninos saem do segundo estágio fazendo segunda rodada deles dentro do pré-parto, eles estão fazendo cesárea, né? Então, eu cheguei lá, por exemplo, o pré-natal lá é sensacional. O pré-natal do entorno, né? Em vista do que nós temos aqui. Então, eles muito dificilmente vê uma eclâmpsia. Aqui, a gente vê. Não digo todo dia, mas não é uma coisa tão incomum, utópica aqui, né? Mas lá também a teoria é mais forte que aqui, ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que assim, eu aprendi mais lá, não é que eu aprendi mais lá, talvez eu me forcei a estudar mais lá, né? Porque você tinha cobrança de literatura o tempo todo. E eu falo do nós, né? Eu tinha o nós para levar para frente. Eu não podia deixar o nome do Fábio para trás. A mulher do Fábio veio para cá e... Quebrando mão. Então, não é meu perfil também, assim. Eu gosto muito do que eu faço, mas não podia fazer isso. É isso aí. Tudo bem, minha filha. Quer fazer alguma pergunta Não. Só sobre Não vamos essa questão do aprender no chicote ou no passar a mão?
Não que eu esteja achando que isso é o correto. Entendeu? Não é isso. Não tô achando isso, não. É que aprende mais, entendeu? A gente sabe que funciona. Correto ou incorreto. Eu não sou, assim, a mãe mais gentil do mundo. Eu já sou um pai gentil. Eu não sou. Eu sou. O Bernardo falava pra mim, a minha vida é criar regras pra vida dele. Não, de verdade, no internato da Geo, isso. como que tu lida no dia a dia com os meninos, assim? Tu tipo, cadê você? Ou não, faltou, deixa quieto. Deus me livre. Deus me livre. É mesmo assim, casca dura? Não, eu acho que eu ganhei o respeito dos meninos, assim, eles não faltam. E quando eles faltam, eles me mandam, tipo, 1,5 milhão de explicações E já com o lugar de reposição, entendeu? Então, assim, não é a primeira rodada, que quando eu entrei, eu quase desesperei. Falei, não, isso aqui tá virando uma zona. Já sei como me importar. Não, cada podcast é um aprendizado. É um aprendizado. Tenho medo muito desses aprendizados. Meus filhos, é isso. É isso aí. Backstage. O Pina tá doido pra ir embora, velho. Alguma pergunta aí pra vocês? Manuzinha, gratidão, obrigado. Obrigada aí. Valeu por você ter vindo. Endeusar esta mesa aqui. Fico muito obrigada. feliz pela profissional que você é, pela pessoa que você é. Você e o Fábio são inspirações não só para os meninos, como para mim, inclusive. Eu acho muito massa o jeito que vocês levam a vida, assim. Não é? É muito da hora. A gente brinca, fala, porra, o Fábio não tá aqui, Manu já tá ontem na Maldivas. É muito massa, porque... vocês aproveitam fazendo real life, fazendo aquilo que vocês gostam, vai. Dá pra ver na cara do Fábio que ele transcende isso e você tá no mesmo caminho do mesmo jeito e tal. Então isso é massa pra quem vê. Então é esse tipo de amor que a gente queria transmitir pros meninos. Igual você falou sobre, tipo, funcionou como uma esponjinha no internato, querendo aprender tudo, porque, pô, você tava afim do game. Então, fico muito feliz e, obviamente, mais uma vez, agradecer. Eu falo escancaradamente, assim, que minha filha só tá aqui por sua causa, por causa do Fábio, assim. Eu não tenho palavras para agradecer o que foi feito. Eu rasgo elogios, porque eu acho que tem que ter profissionais assim, e esses moleques estão aqui pra fazer isso. Eu sei que eu já salvei vida também, eu sei que tem gente que do outro lado, porra, me agradece, eu recebo isso. Então se a gente consegue passar que, porra, se eu vou estudar, vou ser um bom profissional, vou ser empenhado naquilo pra tentar fazer o bem, pô, se fizer de tá ok. E tu fez da minha família. Por isso que eu falo, velho, estuda, cara, especializa, vai fazer, tá? Deusinho tem um monte de projeto pra fazer, pô, eu sou muito fissurado nas coisas que eles falam pra fazer e tal, e eu quero passar isso pra eles. E você e o Fábio passam isso. E eu fico muito feliz de você passar um pouquinho pra gente sobre isso e te agradecer por ter vindo. Obrigada. A Cintia falou um negócio mais cedo, que Deus monta as coisas todas pra gente, né? E eu falo que ele nos coloca nesse caminho, né? Ele coloca no nosso caminho. E é muito difícil você desapontar ele. Então, nada mais justo do que a gente fazer o que a gente está fazendo da melhor maneira possível, né? Porque se tem alguém nesse mundo que eu não quero decepcionar, é ele lá em cima. Uhum. Então, quando eu acordo de manhã, eu peço para ele: guia meus pensamentos e conduz as minhas mãos. Porque é o mínimo que eu posso fazer pela generosidade que ele tem com a minha vida e com tudo que me cerca, né? Você falou assim, porque vocês vivem... Eu falei assim, eu vivo uma vida muito legal. Muito legal. Não é que não tem nada não tem nenhum obstáculo na sua vida. Não, tem muito obstáculo. Geralmente em Paris, né? Às vezes eu chuto uma pedra em Paris. Era que era uma ostra. Mas é sensacional a vida. Se você for pensar, assim, uma coisa... A generosidade de Deus é um negócio surpreendente. Surpreendente. O nascimento da Bela foi a generosidade de Deus ali. Eu sei. Né? O cara vem ali só... Eu falo assim, tem umas coisas que não dá pra explicar. Ele vem e dá aquela soprada no seu ouvido e parece que... Sabe a história do House quando fica jogando a bolinha lá? Eu acho que é um negócio mais ou menos isso. Eu acho que Deus vai lá e dá aquela... Aí você fica assim... Aí você busca um negócio. Então, quanto mais eu estudar
E aí que eu não entendo o que o interno faz de achar que tem que cumprir tabela só, mas isso é a minha opinião e eu não estou falando que ela está certa. Quanto mais eu estudar, mais eu vou ter condições de que no momento que o cara soprar no meu ouvido, eu saiba para que caminho seguir. Porque senão eu vou ficar ali, naquele... A mercê do vento. A mercê do vento. É isso, moçada. Beleza? Muito bom. Gratidão, obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Esse foi um dos podcasts mais tocantes que eu já vi na minha vida. E vai me ensinar a fazer GO pra viajar. Forte abraço pra vocês.